Boa tarde, você está acostumado com o PNB, Podcast Nino Belliene, às terças e quintas, às 14 horas, e depois do Noroeste News, reprisado à noite, também ficamos no seu canal, no nosso canal no YouTube. Hoje é um programa especial. E vou falar com uma pessoa também muito especial. Ele é doutor em psiquiatria pela UFRJ, professor de psiquiatria da UF, Universidade Federal Fluminense, lá em Niterói, psiquiatra forense, ou seja, participa de julgamentos, dá pareceres, dá laudos, analisa, conversa, sabe tudo sobre mentes criminosas. Membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Ele é uma fera, uma sumidade e amigo da Dura Ferri, que sugeriu o nome imediatamente pela confiança que eu tenho na Dura, psicóloga renomada, uma mulher de muitas histórias boas em favor da saúde mental. Então não poderia deixar de recusar a oportunidade de conversar com uma sumidade. É o doutor Alexandre Martins Ramos. Doutor. Valença. Esse Ramos, eu conversei com um jornalista chamado Ramos. O senhor mora no Rio de Janeiro, em Niterói? Isso, moro na cidade do Rio de Janeiro mesmo. O senhor está acompanhando, até porque o Brasil inteiro está acompanhando. Além disso, eu mandei material. Itaperuna não está acostumado com esse tipo de crime. Imagina. A cada dia a gente toma conhecimento sobre isso. O Comendador Venâncio é uma comunidade que fica na direção de Muriaé, dentro do município de Itaperuna. É uma pequena comunidade, é um distrito, e as pessoas estão sem chão. As pessoas ainda não acordaram, a ficha não caiu ainda. Primeiro, para a gente analisar não só o caso não, eu estou olhando para a tela, mas eu tenho que olhar aqui para falar com o senhor. Não só o caso de psicopatia, de transtorno de personalidade alterada, antissocial, mas, no geral, a gente começa falando de Comendador Venâncio, um garoto de 14 anos, que eu vou rememorar aqui, que exterminou a família, matando o pai, mãe e menino, o irmão mais novo. Jogou dentro de uma cisterna, de um quadrado assim de 30 por 30, provavelmente. Ele sozinho, tudo isso. Agora apareceu a figura da namorada, enfim. A gente vai analisar isso, mas no amplo espectro geral do que é psicopatia, eu começo perguntando ao senhor o que é, primeiro, personalidade. O que é personalidade? As pessoas dizem, fulano tem personalidade forte, outro tem a personalidade fraca, mas o que é personalidade? A personalidade, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui. Mas a personalidade a gente pode definir como sendo um conjunto de características físicas, emocionais, comportamentais que definem o indivíduo no seu dia a dia. Ou seja, o jeito da pessoa ser, se comportar, se vestir, rir, andar. Então, a personalidade ela tem um componente genético, que é o caráter, tá? Melhor, o temperamento, que são as características herdadas. Então, quando diz assim, esse menino tem o sorriso do pai, ele anda que nem a mãe. Isso é o temperamento. E tem um caráter que são as influências do período de desenvolvimento da criança, do adolescente, das experiências que essas crianças e adolescentes passam, que vão também formar a sua personalidade, né? Como você disse, existem pessoas mais tímidas, existem pessoas mais alegres, mais caladas, então isso não é patológico, é o jeito de cada um, né? Então, a personalidade social da pessoa ela é aceitável porque cada um tem a sua, como foi dito. Mas o que é o transtorno de personalidade? Já o transtorno de personalidade é um padrão desarmônico, quer dizer, a pessoa funciona em desarmonia em várias áreas da vida dela, do pensamento, julgamento, relacionamento, em relação a uma média social que esse tem em mente, tá? Esse funcionamento ele é inflexível e mal adaptativo, quer dizer, ele vai se manifestar na maioria das relações da pessoa, tá? E vai trazer prejuízo em termos de funcionamento social, profissional. Em geral, essas manifestações começam na infância ou adolescência e continuam na idade adulta, tá? Só que na criança e no adolescente, a gente evita dar o diagnóstico de transtorno de personalidade até os 17 anos. Por quê? Porque essa criança, esse adolescente pode estar ainda formando a sua personalidade, então aqueles traços que parecem patológicos,
podem ser nada mais do que uma imaturidade emocional que não vai persistir na idade adulta. Quando há um transtorno de personalidade, esse traço, esse comportamento patológico, ele vai permanecer na idade adulta, né? Aí a gente tem vários tipos. O transtorno de personalidade paranoide, a pessoa é muito cismada, acha que estão falando dela, mas não é psicótica, tá? Não tem delírio, né? Não tem alucinação. O esquizoide, ele é muito isolado, prefere ficar só. O borderline, ele tem uma grande instabilidade do humor, oscilação do humor, episódios de raiva, de frustração. O dependente, que tem uma dependência emocional das outras pessoas. O transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, aquela pessoa que tem uma expectativa de perfeição, um excesso de conscienciosidade, escrupulosidade, ela não pode errar, ela tem que ser perfeita, ela é muito rígida, tá? O antissocial, que a gente vai falar talvez daqui a pouco, né? Aquele que falta empatia, frieza emocional, ele mente, apronta, explora o outro, tem um comportamento físico frequentemente agressivo, né? Aí já é um transtorno de personalidade, porque vai trazer problemas para as demais pessoas e para a própria pessoa na forma dela se relacionar com o outro, entende? Sim, e aí eu pergunto porque eu sempre procurei estudar, não tanto quanto o senhor, senão eu estaria num patamar semelhante ao seu, e isso leva muito tempo. O senhor dedicou praticamente dedica a sua vida ao estudo. Eu acho um trabalho extraordinário. Existe muito sensacionalismo em torno da psicopatia, e com o senhor eu tenho certeza que nós vamos caminhar por uma trilha reta. E as pessoas têm dificuldade de entender. Muita gente fala, isso aí é porque foi vozes do demônio, ele é um garoto sem Deus, a família é sem Deus, isso, aquilo. E tem dificuldade de entender a psicopatia, embora televisão, cinema, livros que eu considero até sensacionalistas falam muito sobre a psicopatia de um jeito muito espetacular. O cinema às vezes é sério, às vezes não é. E nós vamos focar hoje nessa conversa, eu espero que o senhor volte no futuro, vamos focar mais na psicopatia. Nasce psicopata e um gatilho um dia é apertado e ele se revela, ele eclode, ou ele pode passar a vida inteira nem mesmo ele perceber, ou, enfim, tem hora que some a imagem dele, que nós estamos fazendo a distância, ele está em Niterói. Enfim, essa pergunta gira em torno disso. Nasce psicopata e pode até morrer sem se manifestar? Ou são pressões, como ver a mãe apanhando, como apanhar do pai, um lar muito turbulento, transforma a pessoa, eclode, o psicopata surge para a vida, a partir dessas pressões? É que eu não estava te ouvindo bem agora. Eu vou repetir, por isso que a gente vai ter que editar até. Vou repetir. O psicopata ele já nasce assim, e pressões com o tempo, na infância, um pai que bate na mãe, um pai que é abusivo, um lar infeliz, ele acaba se revelando, ou ele nasce normal e essas pressões o transformam num psicopata? Isso é difícil da gente saber, né? A tal pergunta de onde vem primeiro, o ovo ou a galinha, né? Quem passa por situações de traumatismo, violência física, sexual, tem um risco maior de desenvolver um transtorno de personalidade, inclusive o antissocial, tá? Mas a psicopatia, na verdade, não é um diagnóstico psiquiátrico. Ela é um construto teórico que veio a partir dos estudos de um psiquiatra americano chamado Harvey Cleckley, que fez um estudo de séries de casos, e ele estudou 15 indivíduos que ele considerava como sendo psicopatas, tá? E esses indivíduos, eles tinham algumas características, tipo não reatividade especial. E outra coisa também é que ele não aprende com a experiência. Digamos que ele comete um delito e ele é preso, a chance dele cometer outro delito e voltar a ser preso é muito grande, tá? Mas, como eu falei, a psicopatia é esse construto teórico que foi aperfeiçoado por um psicólogo americano um psicólogo canadense chamado Robert Hare. E o Robert Hare, ele até construiu uma escala que é bastante utilizada para se avaliar o diagnóstico de psicopatia, né? É uma escala composta por 20 itens, tá? Cada item tem um score de 0 se for ausente, 1 se houver suspeita
e outro se for fortemente presente, o indivíduo psicopata ele teria 22, tá? Ele tem uma tendência a ter a mentira patológica, ele engana, conta histórias que todo mundo acredita, não tem nenhum remorso ou culpa, quer dizer, os sintomas são egossintônicos, a pessoa não está nem aí se ela prejudicou, se ela passou por cima, tá? Né? Superficialmente com as pessoas, né? Não está ali de fato. Ele não tem empatia, né? O que é empatia? É a minha capacidade de compreender as emoções do outro, querer ajudar. O psicopata não tem essa capacidade. Ele pode fingir, ele conquista uma mulher e depois que aquela conquista foi feita, perde a graça, ele parte para uma próxima. É claro que a psicopatia também pode haver na mulher, mas no caso do transtorno de personalidade antissocial, 75% dos casos são homens e 25% dos casos são mulheres, tá? Então, na verdade, como eu falei, a psicopatia é como se fosse uma forma mais grave do transtorno de personalidade antissocial. Então, todos os psicopatas, em geral, vão preencher critérios para transtorno de personalidade antissocial. O psicopata mata alguém, mas se for preciso, ele tira do caminho com muita facilidade, né? Uma tendência à delinquência juvenil. É comum eles já terem comportamento que viole normas, regras sociais, desde a infância, adolescência. Muitos deles vão parar em casos de detenção de menores, né? FEBEM, por exemplo. Professor, doutor Alexandre Valença. Doutor Alexandre, o senhor é um homem muito ocupado, parou para nos dar atenção. Eu espero que quando o senhor vir a Itapiruna, visitar a Dura, ou fazer alguma palestra, participar de algum congresso, venha aqui para a gente conversar com mais calma. Hoje eu não posso tirar muito do seu tempo. Para a gente entrar na reta final dessa conversa, eu vou pedir ao senhor para que analise esse caso de Itapiruna. Eu mandei bastante informação para o senhor e creio que o senhor tenha visto também aí, porque isso saiu pelo mundo inteiro. Por favor, analise o caso itapirunense. Esse é um caso bem complexo, né? Um caso que choca a todos nós, né? Um adolescente matar o pai, a mãe e o irmãozinho. Eles vinham tendo um relacionamento há 8 anos, né? Que era quando eram crianças. Me parece que ele teria 8, ela teria 9. E houve uma relação muito intensa através do contato pela internet, né? A ação desses adolescentes a gente não chama de crime, a gente chama de ato infracional, tá? Porque eles são penalmente inimputáveis. No Brasil, os menores de 18 anos, eles são inimputáveis. Eles vão estar sujeitos ao Estatuto da Criança e da Adolescência, tá? Cuja punição, né, digamos assim, mais séria seria a internação por um período de 1 a 3 anos. Isso é uma decisão judicial, tá? Então, eles cometeram um ato infracional. E o que eles teriam de diagnóstico, a gente não pode chamar de transtorno de personalidade ou psicopatia, porque eles são crianças ainda, são adolescentes, né? Então, se fosse dar um diagnóstico, é lógico que eu estou falando genericamente, porque eu não examinei nenhum dos dois adolescentes, né? Mas isso pode se tratar do que a gente chama de transtorno de conduta, tá? Que é aquele adolescente que comete atos infracionais, que pode ser de roubo, assalto, crueldade com animais, incendiar lugares, tá? Agredir o coleguinha, enfim, inúmeros comportamentos antissociais. Esses adolescentes, eles não respeitam regras, normas sociais, tá? Aí você talvez possa me perguntar, mas eles vão ser psicopatas? Não sei dizer, tá? O que a gente sabe da literatura é que o transtorno de conduta, em cerca de 1/3 a 2/3 dos casos, pode evoluir para transtorno de personalidade antissocial ou psicopatia, né? Isso vai depender de uma série de fatores, inclusive do tratamento, né? O tratamento psicoterápico e até medicamentoso, que pode diminuir
sentimentos de raiva, de ódio, pensamentos negativos, que pode ajudar, né? Mas certamente essas pessoas vão precisar de um tratamento. Houve um envolvimento muito forte, né? Talvez a gente possa até pensar numa espécie de paixão obsessiva, né? Em que ele ficou totalmente fascinado pela moça, né? E ela parece que passou a comandá-lo, e tem um momento que ela diz assim, prova que é homem, eu li isso enfim, na internet, né, nos jornais, prova que é homem e vem aqui. E o adolescente, ele é muito vulnerável ao desafio. Se ele for desafiado, ele vai querer cumprir aquilo, né? Ele não vai se sentir ofendido em não cumprir. E às vezes isso toma uma dimensão até patológica, né, tão intensa, que passa a dominar toda a vida psíquica do indivíduo até ele cometer um ato desastroso dessa natureza, né? Mas sem dúvida, como eu falei, algo que choca a toda a população, a nós mesmos que somos psiquiatras forenses, né? A gente não está tão acostumado a ver esse tipo de acontecimento em pessoas tão jovens, né? Um rapaz que tinha apenas 14 anos, né? E ele tá agora, os dois, né? Ele numa casa de detenção de menores do sexo masculino, ela do sexo feminino, em cidades diferentes, né? E nesses casos, se houver suspeita de psicopatia, né? Isso vai depender das avaliações que eles vão passar por psiquiatras, psicólogos, né? Talvez peritos, profissionais dessas instituições vão avaliá-los, né? Ver que tipo de problema eles têm, o detalhamento, o que é que levou a esse tipo de comportamento tão terrível, né? Que culminou na morte de uma família inteira, quase, né? E, em alguns casos, talvez vocês lembrem da história do Champinha, né? Que em 2003 matou uma moça e um rapaz que estavam acampando, né? Um acampamento no meio de uma floresta. E o Champinha, ele foi considerado um psicopata, tá? E aí ele foi transferido para a unidade experimental. Nessa unidade experimental existem alguns... Agora ele já tem 30 e poucos anos, mas existem alguns indivíduos que foram internados em instituições de menores, infratores, né? Como é o caso desse rapaz de Itaperuna, e que, na idade adulta, se preocupou que isso voltasse a acontecer, né? Por exemplo, aí eu vou falar genericamente. O psicopata, não estou dizendo que o garoto é psicopata, o psicopata ele tem um alto nível de reincidência criminal, tá? Por exemplo, serial killer. O serial killer, se ele for solto, a probabilidade dele voltar a matar é muito alta. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, essas pessoas, quando o serial killer, ele recebe ou pena de morte nos estados que pressupõem essa pena, aqui no Brasil não é isso, ainda bem, ou prisão perpétua, né? Porque se sabe que o risco de recidiva criminal é muito grande. Mas eu acho que a gente está ainda muito na parte inicial do caso, né? Sabendo de notícias apenas televisivas, pela internet, então acho que muita coisa ainda vai aí ser descoberta, né? A motivação real desse crime tão bárbaro. Doutor Alexandre Martins Valença, doutor mesmo em psiquiatria, professor de psiquiatria da UF, psiquiatra forense, lida com a justiça, dá laudos, desvenda mistérios, membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Eu noto a sua elegância em não dar um diagnóstico daquilo que só tem ideias passadas pela imprensa, passadas por mim, dos recortes que eu mandei para o senhor. Então, o senhor mostra que o senhor é extremamente profissional e eu agradeço a dura oportunidade de conhecer alguém, mesmo à distância, que eu chamo de EAD, entrevista à distância, com alguém de tanta capacidade. A sua elegância é importante. Mas a preocupação deve ser muito grande dos pais e eu quero que o senhor dê, para fechar o nosso papo, e voltar um dia aqui pessoalmente, por favor, dê um conselho para esses pais que estão deixando o celular e o computador serem babás eletrônicas. O garoto cresce numa realidade de jogos, matando, sente prazer, provoca dopamina nele em eliminar vários inimigos nos jogos eletrônicos. De repente ele encontra uma namorada ou um namorado que o desafia a fazer isso na vida real. Matar de verdade. Se tornou um jogo para ele praticamente, né? Um jogo que ele tinha que sair vencedor. Como é que ele venceria? Fazendo aquilo tudo que estava sendo conversado ali entre eles, né? Parece que houve uma combinação entre eles. Então,
matar os pais, esconder os corpos, pegar o dinheiro do FGTS do pai, não sei, que eram uns 30 e poucos mil, GTS, e com cerca esse de 35 mil dinheiro reais. e com esse dinheiro ir até a cidade da garota e eles viverem um conto de fadas, né? Para você ver, a imaturidade emocional é tão grande, a pessoa achar que uma coisa desse tipo vai dar certo, né? Que ele vai matar, ninguém vai descobrir, os corpos vão ficar ali escondidos, né? É até infantil mesmo, próprio da idade, um crime tão primário, né? E é como se fosse um jogo para eles, você falou bem, né? Um jogo em que estão trocando informações, dando sugestões. Ela também dizia que depois que ele fizesse isso, matasse os pais e chegasse lá, só faltava ela matar a mãe, né? Eu li isso nas Sim, sim, reportagens, né? procede. Então era um jogo ali entre os dois, né? Um jogo patológico que acabou com uma coisa tão grave, né? Uma catástrofe Gostei da familiar. definição que o senhor deu, um jogo patológico. O senhor que é escritor também, não se esqueça, porque isso aí vai lhe render um bom artigo. Quem sou eu para falar isso, mas como jornalista a gente percebe as coisas inteligentes. O senhor é muito inteligente, eu agradeço a sua fala e peço isso. O que os pais devem fazer? Qual o conselho que o senhor dá para a gente fechar essa conversa? E Pois que venha não. pessoalmente aqui um dia, por favor. O que os pais devem estar sempre cientes do que é que os filhos estão, com quem eles estão falando, sobre o que eles estão falando, né? Procurar conversar em família, né? Porque a gente vê família, às vezes está todo mundo no celular, né? Então, essa tecnologia em excesso trouxe um prejuízo assim na interação familiar, eu acredito. E é super importante essa interação familiar, porque é através dessa interação familiar que vão se desenvolver os laços afetivos, a confiança, a capacidade da criança de dizer o que está se passando com ela, se ela está angustiada. O pai e a mãe, que são pessoas adultas experientes, vão poder escutá-la, dar conselhos, né? Então, saibam sim o que está acontecendo, que plataformas essas crianças estão frequentando, se elas passam muito tempo, isso é um motivo de maior preocupação, né? O que é que tem tanto de interessante ali para ela estar a maior parte do tempo trancada dentro do quarto? Quando ela podia brincar, sair com colegas, ir no shopping, no cinema. Então, alguma coisa ali pode estar estranha, pode estar errado. Então, os pais devem estar muito atentos para isso, né? E manter sempre o diálogo familiar, a aproximação, os jogos das famílias, né? Brincadeiras, jogos, trocas, isso é super importante. Professor, doutor Alexandre Martins Valença, quem quiser seguir o senhor em alguma rede social, ler artigos do senhor, livros, o que o senhor tiver, por favor, passe para que as pessoas tenham mais contato com o seu conhecimento, com o seu saber. O meu, não é o Facebook, o meu Instagram é Alexandre Martins Valenca. Alexandre Martins Valenca, ok? Eu estou lá no Instagram. O Instagram também é a mesma coisa, né? No Isso. Instagram, Esse Alexandre, é o meu Instagram. Alexandre Instagram. Martins Valenca, Alexandre não tem Martins cedilha. Valenca. Aí não tem o Isso. cedilha. Tudo direto. Tudo direto. Arroba Isso. Alexandre Martins Valenca. Eu Isso. agradeço muito. Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer a Dura. Graças a Dura, eu fiquei 12 anos na Uniredentor como consultor de relações institucionais, fui apresentado por ela. Graças a Dura, eu estou conhecendo o senhor e o itaperunense e as pessoas que acompanham o nosso canal, que, por favor, se inscrevam. Eu peço ao senhor também para se inscrever. Depois, quando o link chegar para o senhor, mande para os seus parentes, amigos, e peça para que eles se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho, porque entrevistas desse nível são muito importantes para o crescimento do nosso canal. E eu convido, venha visitar a Dura, venha a Itaperuna, e aí vamos bater um papo mais longo, mais demorado aqui, mas a sua fala, a sua serenidade, a sua experiência foram muito importantes para que as pessoas entendam que algo lá fora está acontecendo aqui dentro. Exatamente. O inimigo é íntimo. E eu aproveito a oportunidade para mandar um grande abraço para a Dura, uma grande amiga minha também, né? Espero vê-la mais tempo, mais próximo possível. Um beijo, Dura, minha grande amiga. Ela está vibrando com essa entrevista, doutor. Aqui quem se despede por último, sempre ao vivo ou não, está ao vivo, mas assim, presencialmente ou não, quem se despede, quem fecha a entrevista
eu não conheço isso em lugar nenhum, é o convidado. Então, ó, um abraço, muito obrigado, o senhor é o último a falar aqui. Bom, eu só tenho a agradecer, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Talvez quando aparecerem mais notícias sobre o caso, a gente possa voltar a conversar. Será um prazer para mim. Eu quero agradecer a todos e o meu muito obrigado, uma boa tarde para todos aí de Itaperuna. Um grande abraço.